Certa vez eu vi um pregador aqui num podcast, ele dando a entrevista, um pastor de uma Igreja Batista da Água Branca, um falso pregador, um ministro do diabo, ele dizendo como que ele seduziu a igreja dele. E ele dizendo, falou, olha, no começo eu não falava nada, eu tinha minhas intenções, não falei nada para a igreja, porque a igreja não estava preparada, fui preparando a igreja, Como que ele preparava a igreja? Ele foi preparando, pregando verdades. E volta e meia ele colocava uma pitadinha de injustiça, né? Volta e meia. E aí ele disse que levou um longo tempo para a igreja aceitar, para chegar onde está hoje, que nós sabemos, né? A Igreja Batista da Água Branca, pastor René Kivitz, falso profeta. E aí o grave erro das pessoas hoje em dia, quando nós vem aqui na internet denunciar esses falsos pregadores, não, mas ele prega, ele levou muitas almas, ele falou a verdade. E os falsos pregadores, os falsos profetas, eles falam mais verdade do que mentira. Você sabia disso? Muito mais verdade do que mentira. O problema está no fermento. O fermento, qual Jesus nos advertiu. Acautelai-vos do fermento dos fariseus. Cuidado, cuidado. Porque o fermento é uma pitadinha de nada. Uma massa maior, uma massa grande, uma pitadinha de fermento leveda toda a massa. Jesus falou isso. E é isso que acontece hoje, né? Nas pregações, nos templos, e vai preparando o teu coração e tua mente. E eu vejo aqui pessoas, você está falando mal, ele prega tão bem, maravilhosamente, pregou o evangelho. Sim, eu já fiz alguns vídeos dizendo que 99% de verdade e 1% de mentira, de heresias, contamina toda a massa. E assim acontece com os falsos profetas, com os ministros da injustiça, né? O próprio livro de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14, olha o que diz a palavra, aqui tem muita pista para nós. Diz assim o versículo 15, no capítulo 11 de 2 Coríntios. Portanto, não é grande coisa se os seus ministros também se transformem em ministro da justiça, quer dizer, da verdade. Se transfigura, veste uma capa. Eles estão falando lá, estão falando verdades também, cujo fim será conforme as suas obras. Mas quem lê a palavra de Deus vai ver uma advertência de Jesus. Cuidado com esse fermento, um pouquinho de fermento leveda toda a massa. O apóstolo Pedro falou, cuidado que essas heresias elas vêm encobertamente destruidoras. E aí nós vemos os escândalos que está tendo aí, né? Esses homens pregaram e você compartilhou seus vídeos, suas pregações. Você está ajudando a disseminar as heresias. Mas ele, às vezes leva anos, às vezes vários cultos, só prega a verdade. Anos e anos pregando a verdade, aí joga uma pitada de heresia para levedar toda a massa. Às vezes no domingo ele prega uma verdade inteira da palavra de Deus. Uma verdade inteira ele prega. Aí depois no outro domingo, uma pitadinha de nada. E só quem está dentro, quem tem o Espírito Santo de Deus, que é a palavra, que consegue discernir isso. Me lembro que lá em São Paulo, eu atravessava São Paulo para ouvir o pregador. Vou citar o nome dele. Ricardo Gondim. Eu vi as pregações dele no rádio, eu achava maravilhosa. Eu não perdia uma pregação que ele tinha numa rádio. E eu comecei a frequentar lá, ir lá, né? Um lugar nobre de São Paulo, enorme, muita gente. Eu vi ele falando as verdades no rádio, não desconfiava de nada, até que comecei a frequentar lá, fui lá, depois que eu vi. Vai ver hoje como é que está a igreja dele. Vocês já viram, já procuraram aqui na internet como é que está? Para que lado ele pendeu? Que ele já tinha a intenção dele. É como eu disse do René Kivitz. Não, eu tinha essa intenção já. De semear essa heresia dentro dessa igreja, né? E assim vai, meus amigos, meus irmãos. Hoje está muito difícil.
E você é uma pessoa abençoada porque você está aqui no nosso canal, Deus abrindo os seus olhos, dia e noite praticamente, que você assiste. Dia ou noite você assiste. E você é avisado, advertido, ademoestado, né? Nós damos todas as dicas para você dentro da palavra de Deus, mas às vezes você... Aí você vai e dá ouvido para o teu pastor onde você está lá. Se você está há anos aqui e ainda não saiu do sistema religioso, eu não vejo muita esperança para você. Essa é a verdade. Não vai ficar bravo, que eu sei que pode ficar. Eu não vejo esperança para você. Se você está ouvindo as nossas pregações aqui, sabe que no teu sistema religioso tem coisa errada e você está lá, você está comungando com eles. Você está também, naquele grande dia, Deus vai falar, você apoiou, você estava lá, você ouviu a verdade, mas não, eu vou separar o... né? É assim que eles falam. Eu pego o que é bom e deixo para fora. Mas você está apoiando. Você não está batendo de frente com ele. Porque se você bater de frente, você vai ser expulso, igual aconteceu comigo. Se você falar, porque a palavra de Deus fala lá em Provérbios, que aquele que deixam a lei, apoia o ímpio. Mas aquele que guarda a lei vai contender, vai bater de frente. Aconteceu comigo. Fui questionando a eles, por que é assim, por que você não faz dentro da palavra? Abrir a palavra. Mas você está aqui ouvindo o nosso canal, vendo nós falar. Continua lá, sabendo que lá tem coisa errada. Ah, mas não existe igreja perfeita. A igreja de Jesus é perfeita. A igreja de Jesus tem que pregar a verdadeira palavra. Não pode ter rusguinha de mentira. Não pode ter. Não pode ter. Eu acabei de falar para você. Pode falar 99% de verdade em uma rusguinha de heresias. Já pode falar, esse aqui ó, é um ministro do diabo. Vai jogando o fermento aos poucos. E eu fico vendo aqui, as pessoas, né? Não sai do sistema religioso por nada. Falaram lá assim, assado, mas você está lá ainda? Tô. Eu não vejo esperança para você. Simples assim. Porque se até agora, durante todos esses anos, que nos ouvem, tem duas coisas que podem acontecer com você. Ou você está destinado para ficar lá para sempre, morrer e ir para a perdição igual a eles, porque se um segue a outro segue, ambos cairão na cova. Né? Porque Jesus falou, sai do meio dele, povo meu. Ou você vai largar nós aqui também, igual já aconteceu, muitos passaram aqui no nosso canal, abandonaram. Tá voando por aí, não gosto disso que ele fala, não, eu não acho que é assim, que é assado. Mas você já foi para a palavra de Deus para ver se eu estou falando a verdade? Você conhece toda a palavra de Deus para você saber se eu estou falando a verdade? Porque a palavra de Deus nos ensina que nós devemos aprovar a verdade pela própria verdade. Se eu estou falando a verdade, ela tem que ser provada pela verdade. E até agora nunca vi ninguém pegar texto da palavra e contradizer nós aqui. Nunca vi. Ah, você está errado. Mas onde que eu estou errado? Mostra o texto. Mostra o que está errado. Mostra o texto que está contra nós, se nós estamos pela verdade. Não consegue mostrar. Não consegue. Então eu louvo a Deus, mesmo que você esteja lá, mas você está tendo uma chance. Aí se você não sair, como eu já fiz um vídeo anterior, né? Você está destinado à perdição. Simples assim. Porque você vive aprendendo sem, no entanto, chegar ao pleno conhecimento da verdade. Você vive aprendendo. Aprende como aquelas mulherzinhas que a palavra de Deus fala. E nunca chega ao pleno conhecimento da verdade. Espero que Deus ilumine a tua mente. Em nome de Jesus.